Aqui com o Pedro Duran, nosso analista, que vai trazer mais informações sobre como está acontecendo agora esse trabalho das barreiras sanitárias, que a Gabi Garcia já destacava para a gente, o governo do Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura empenhados nessa ação para conter a doença. Pois é, Carol, e é curioso porque é uma estratégia muito semelhante àquela que a gente viu na pandemia da Covid-19. Você deve lembrar, na Covid-19, em algumas ruas, em alguns locais, em algumas estradas, foram montadas barreiras sanitárias. Essas barreiras sanitárias têm basicamente dois objetivos. O primeiro é a conscientização das pessoas. Então, eles falam em educação ambiental por parte dos técnicos do Rio Grande do Sul para os motoristas que circulam naquele raio de 10 quilômetros, que é o raio traçado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do ponto inicial, onde foi achado o primeiro foco confirmado em Montenegro, e 10 quilômetros para todos os lados. Nesse raio foram montadas 5 barreiras, como a Gabriela falava, mas 2 passam a funcionar hoje. E o que essas barreiras fazem? A gente tem até imagens dessas barreiras que mostram como está sendo essa dinâmica lá, Carol. Tem 2 estratégias. A primeira é na área mais distante, a área de 10 quilômetros. Eles não param todos os carros, eles param apenas veículos que tenham relação com a gripe aviária, com o foco da gripe aviária. Então, basicamente, carros ou caminhões que transportem rações de animais e também animais vivos. Esses veículos são inspecionados, os motoristas são orientados pelos técnicos do Rio Grande do Sul e aí, dependendo de como for o trajeto e tudo mais, eles seguem viagem. No caso dos 3 quilômetros mais próximos da cidade de Montenegro, do local do foco onde foi encontrado o primeiro caso de gripe aviária, todos os veículos são inspecionados. Então, essa barreira sanitária ela vai variando de acordo com o que acontece por lá. O que eu apurei com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul é que um pato que estava prostrado em uma granja que foi localizada na cidade de Montenegro foi recolhido e foi enviado para o laboratório de Campinas, que é referência do Ministério da Agricultura, para que seja feita uma análise para avaliar se de fato ele tinha ou não gripe aviária. É tido como um animal de subsistência, ou seja, ele estava dentro de uma granja, de uma fazenda local, de uma das 300 propriedades que a Gabriela falava que foram fiscalizadas nesses primeiros dias. São mais de 500 que vão ser fiscalizadas até hoje ou até terça-feira, depender da velocidade desses cerca de 100 e poucos técnicos que estão trabalhando nesse momento lá no Rio Grande do Sul. Essa ação é um desdobramento da ação do estado do Rio Grande do Sul. Outros estados também têm feito ações em relação àquelas cargas que vieram do Rio Grande do Sul. Minas Gerais, por exemplo, teve a destruição de 450 toneladas de ovos férteis, não para o consumo, mas para a produção e reprodução de aves. Esses ovos foram incinerados no centro-oeste do estado, enterrados e incinerados, como uma forma de diminuir o risco de espalhamento da gripe aviária no território brasileiro, que prejudicaria, inclusive, o nosso cenário internacional de bloqueios. Ainda nesse aspecto, Carol, é importante a gente trazer aqui o olhar dos produtores, porque para além dessa distribuição de o que a gente considera praticamente um Airbus em termos de ovos, né? São muitos ovos que foram destruídos, é o peso de um Airbus 380 praticamente carregado, a gente teve também a manifestação dos produtores e a expectativa desse desbloqueio. Eles traçam, Carol, 2 países como sendo mais críticos, a China e o Chile. Por que esses 2 países são mais críticos para os produtores? Porque eles entendem que esses locais, como eles estavam reabrindo o mercado do Rio Grande do Sul, agora devem recrudescer muito mais. Mas eles não preveem que a liberação do consumo ou da venda de produtos brasileiros, de carne de aves brasileiras, seja liberada em menos de 30 dias. Aliás, sobre isso, conversei com o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos, e ele falou da expectativa do setor sobre os casos que aconteceram e os próximos passos que devem acontecer. Vamos ouvir. As ações do serviço oficial, seja da Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura, né, de avaliação num raio de 3 km, depois num raio de 10 km, né, vem avançando, né, para que não se tenha, né, mais nenhuma incidência e que se haja também, no caso de houver, de ter, né, a resposta rápida que o serviço vem sempre, né, dando essa atenção.
nós temos expectativa que nos próximos dias deva ser finalizada essa etapa e com isso, né, o setor já possa dar outros passos, né, no sentido da retomada de mercados. Há toda uma expectativa, há um empenho máximo do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura, né, no sentido aí da gente poder resolver essa situação e mostrar que o Brasil realmente tem condições de uma resposta rápida, com eficácia e com muita responsabilidade.